Nicolás Maduro foi preso pelos Estados Unidos no último sábado. Mas essa história não é sobre o Maduro, é sobre o seu vizinho, o médico que hoje é operário em Portugal, o engenheiro que solda tubos no Algarve, a família da classe média que fugiu do país com uma mala de roupa. Porque pouco a pouco, de 20 anos atrás, a Venezuela tinha uma classe média maior que no Brasil. Médicos ganhavam bem, engenheiros construíam, professores tinham dignidade. Até que veio a promessa perfeita: vamos acabar com a pobreza. De unos años no habrá miseria en Venezuela, pero se los prometo, y yo pongo mi vida por delante. No habrá una mujer viviendo en miseria, un niño, una niña, un hombre. Vamos dar tudo de graça: saúde, educação, comida subsidiada, e a classe média aplaudiu, porque o assistencialismo nunca começa em quem produz, mas sempre termina nele. Se inscreva no canal. Nos próximos minutos você vai entender como um país destrói quem sustenta o sistema e por que isso importa para você agora. Em 1999, Hugo Chávez chegou ao poder com uma proposta irresistível: programas sociais massivos, financiados pelo petróleo, saúde gratuita, comida subsidiada, casas populares, alfabetização em massa, as chamadas missões. E funcionou. No começo, entre 2003 e 2012, a pobreza caiu, milhões saíram da miséria. E a classe média pensou: finalmente um governo que cuida do povo. Venezuela, um caso clássico de doença holandesa. O governo gastou além do que podia e não se preparou para o futuro. O assistencialismo é como uma droga, alivia no início e destrói no final. Enquanto o petróleo estava caro, tudo parecia sustentável, mas Chávez fez algo decisivo. Ele amarrou os votos aos benefícios. Antes das eleições, mais dinheiro nos programas, mais comida distribuída e mais promessas. Em 2012, venceu com 55% dos votos. A classe média ainda não entendia. Ela estava sendo comprada com o próprio dinheiro. Em 2013, Chávez morreu, Maduro assumiu, o petróleo despencou e a conta chegou. Sem dinheiro para sustentar o sistema, o governo fez o que todo governo populista faz: imprimiu dinheiro. Resultado: hiperinflação de 130.000% em 2018. Salário mínimo, pasmem, de $5,50 por mês, menos que um Big Mac. 9 em cada 10 famílias de classe média perderam esse status. Mais de 50 mil engenheiros e arquitetos deixaram o país. Cerca de 16 mil médicos foram embora. Universidades esvaziadas. Quando o Estado quebra, quem produz paga primeiro. História real: Tula Contreras era médica em Caracas. Hoje, em Portugal, limpa casas de banho. O diploma não é reconhecido. Outra história também conhecida é de um médico e que hoje trabalha numa fábrica, uma engenheira que lava pratos. A Venezuela tinha universidades melhores que as nossas, sistemas de saúde funcional e classe média consolidada. Em 15 anos virou pó. Agora olha para o Brasil. Hoje, cerca de 19 milhões de famílias recebem Bolsa Família. Mais de 6 milhões de pessoas recebem o BPC. Outras 4,4 milhões de famílias recebem auxílio gás. Além disso, farmácia popular e Minha Casa Minha Vida. Só o Bolsa Família custa entre 158 e 167 bilhões por ano. Para você ter uma ideia da escala, somando os principais programas de transferência de renda, o governo brasileiro gasta quase 400 bilhões por ano. Isso não é política social pontual. E quem sustenta esse sistema não é o governo, é quem trabalha, produz e paga imposto. Na Venezuela, o colapso não parou na economia. Maduro é acusado de transformar o país em um narco-estado, chamado de Cartel de Los Soles. 200 a 250 toneladas de cocaína passam pela Venezuela por ano. Militares controlam rotas, portos e aeroportos. Parcerias com Farc, ELN e cartéis internacionais. O Estado deixou de combater o crime, passou a conviver com ele. Quando o poder
perde limites, ele se mistura com o crime. No Brasil, ainda não chegamos lá, mas os sinais existem. Facções dominam presídios, milícias viram políticos, crime influencia eleições locais. Como a classe média sabe que está entrando nesse caminho? Os sinais são claros. Número 1, crescente dependência do Estado. 2, trabalho deixa de compensar. 3, inflação constante. 4, fuga de profissionais qualificados. 5, instituições cada vez mais politizadas. 6, restrição ao debate. 7, crime se aproximando do poder. Ninguém acorda de uma hora para outra numa ditadura. As pessoas dormem por anos em um populismo. O que então a prisão de Maduro nos ensina? Primeiro, distribuir riqueza sem criar riqueza é um cheque sem fundo. Segundo, quem produz sempre paga a conta. Terceiro, o Brasil ainda pode escolher. Você não precisa virar a Venezuela, mas precisa parar de votar nela. Se você quer entender o que está acontecendo de verdade, sem narrativa e sem filtro, se inscreva no canal, porque o que você ignora hoje, você pode pagar amanhã.